Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo explicativo do robô Holder. É um robô para condução de trades, tá? Ou seja, você vai enviar o trade de compra e venda e o robô vai conduzir o trade para você. É um robô bem completo, ele tem controle de drawdown, meta diária de ganho e de perda, alvos, realização parcial e aumento de posição, tanto positivo quanto negativo. Eu vou explicar para vocês como ele funciona na prática, mas antes eu vou mostrar para vocês por que eu resolvi criar esse robô, tá? E para explicar isso, eu vou ter que abrir aqui o gráfico do Bitcoin, que é um ativo que eu venho operando muito aí ultimamente. O que aconteceu aqui com o Bitcoin, né? Ele saiu da região aqui dos 40 mil e foi lá para a região dos 70 mil, tá? Então ele subiu aqui 30 mil dólares. Né? Aí, o que acontece? Eu tenho muito costume de fazer um operacional que eu vou, por exemplo, eu comprei, o preço começa a subir, eu vou comprando mais. Vou comprando mais, para ir assim, aumentando a minha mão, mas no lucro, né? E podendo potencializar ainda mais o meu ganho. Porém, eu queria saber quanto que vai potencializar o meu ganho, né? Se eu sair de 40 mil para 70 mil, qual a distância que tem que ser cada ordem? Qual que é a distância ideal, né? E meu ganho, se eu entrar com um lote aqui e sair aqui, eu sei que eu vou ganhar 300 dólares, né? 30 mil pontos aqui no Bitcoin, 300 dólares. Só que se eu for aumentando a mão, quantos dólares vai ser o meu lucro? Será que vai para 3 mil dólares, para 5 mil dólares? Para eu entender, né? Qual que seria assim, a projeção de ganho. Então aqui, vou fazer uma simulação. Se eu entrasse com 0,05, tá? Para surfar toda aquela alta, quanto que me renderia? Ó, me renderia 1.500 dólares, tá? Surfando todo aquele movimento de alta, ó. Olha só, tá? Esse é o valor que iria me render, né? Agora, se eu falar assim, eu quero fazer um aumento de posição, cada vez que o Bitcoin subir 1.000 dólares, eu quero fazer um aumento de posição com 0,01 lote, tá? Não é tudo aquilo. Ó, subiu 1.000 dólares, eu não vou piorar meu preço médio a ponto de encostar no preço do mercado, porque eu vou subindo pouquinho em pouquinho. Olha qual que foi meu lucro agora? 6.300. Será que eu potencializei o meu lucro? Significativamente, né? Então, se você pega uma bull run e consegue... É claro que aqui é uma bull run praticamente perfeita, mas se você pega um mercado bem acentuado, um movimento bom, e você tem a distância ideal para você fazer os aumentos sem se expor demais, colocando o preço médio muito próximo do preço do mercado, você consegue aumentar significativamente o seu ganho potencial. O que o robô Holder ajuda, né? Você descobrir a distância ideal para você surfar um movimento forte de tendência. Você pode, errei o lado, quero aumentar a mão se o mercado for contra a minha posição. Você também consegue, ó. Então eu faço aumento negativo se eu quiser, tá? Se eu errar o lado, ó, caiu, tá vendo? Ele fez aumento negativo. Se voltar a subir, ele vai fazer o aumento positivo. Então, eu melhorei meu preço médio e agora eu estou piorando ele um pouquinho, né? Estou piorando pouquinho em pouquinho, ó, aumentou um pouquinho também a mais agora o meu lucro, né? Além disso, posso fazer saída parcial. Então, exemplo, se eu atingir, tá? Abrir a posição, atingir um lucro na posição, um lucro de 1.000 dólares, do Bitcoin, de valorização do Bitcoin, eu encerro aquela posição. Ó, ele vai subindo, vai fazendo as compras, vai surfando a bull run e vai encerrando no meio do caminho, tá? Ó, rendimento 1.600. E outra coisa que você também pode fazer que é o seguinte, se atingir a meta diária de ganho, né? Então, atingiu, vamos supor, 100 dólares no dia. Eu quero que encerre a operação. Se você bater a meta naquele dia, né, atingir essa marca, ele vai fechar tudo, olha lá, tá? Fecha tudo e daí ele vai aguardar um novo trade que você faça manualmente. Nesse caso aqui, como é backtest, eu estou mandando ele ficar comprando sem parar se não tiver a posição aberta, por isso que ele andou recomprando. Senão, ele ia encerrar o dia e não ia voltar mais a operar. O mesmo vale para o limite de perda, né? Então, imagina, você vai poder boletar e vai ter uma gestão de risco já configurada. Você sabe que não vai perder ou ganhar mais do que aquilo, ele vai parar. Se quiser também ter um limite de ganho financeiro para ganhos e perdas,
Conforme os trades que estiverem abertos, você pode, se eu estiver ganhando $10 nos trades abertos, fecha tudo. Se estiver perdendo $10, fecha tudo. Controle de drawdown, né? Então, cheguei a ganhar $100. Então, a partir de 100, que foi o valor que eu ganhei, se o preço voltar, se o meu resultado ficar 50% abaixo do maior valor que eu já ganhei no dia, encerra tudo. Então, se tomar um drawdown de 50% no dia, ele fecha todas as operações. Então, ficou um robô assim bem completo, bem legal mesmo, tá? E você pode boletar manualmente, ele vai fazer tudo isso aqui que eu comentei. Vou fazer um trade manual aqui para demonstrar para vocês. Vou colocar 150, 150 e vai ser de 001 em 001. Beleza? Ok. Ó, feito. Aí o que acontece, né? Quando eu envio um trade, vou enviar um trade de venda aqui, automaticamente o robô faz aí o grid para mim, tá? E conforme for assim acontecendo o trade, ele vai fazer como eu mostrei aquela hora no testador. Né? Ele vai realizando os lucros, vai reposicionando os aumentos. Então, se ele consumir todos os aumentos aqui de venda daqui para baixo, ele vai reposicionar mais aumentos aqui para baixo. Só que esses aumentos contra a posição ele não mexe. Ele só vai reposicionar os aumentos que foram zerados, que são os da frente, né? O mesmo vale se começou a fazer aumento para trás, foi aumento, foi fazendo, zerou todos aqui, ele vai colocar mais aumentos para trás, mas ele vai deixar esses daqui intactos lá na frente, tá? Então você tem aumentos limit, que são os aumentos para trás, e tem os aumentos chamados stop, que são esses aumentos para frente aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para poder mostrar. Vamos ver. Não dá. Aqui são os aumentos stops. Isso vale também, né, essa condução para o controle de drawdown, a meta diária. Ele vai fazer tudo conforme você configurou. Então aqui, tá tomando um loss, exemplo, de 10 centavos, né? Se eu falar assim, olha, se eu estiver perdendo 10 centavos, tá, 0,10, eu quero que feche todas as posições abertas. Quando eu pressiono OK, o que vai acontecer? Ele atingiu o limite de perda, estava perdendo 30 centavos, fechou tudo para mim. Então, é muito prático, é muito bom para você pegar uma explosão do preço, fazer esse aumento rapidamente para frente, ainda mais com controle de drawdown. Ele tem a realização de lucro, que é a parcial, né? Então, você consegue fazer esse hold também dele. E o legal é que você consegue otimizar e tal. E o mais bacana de tudo, você deixa ele lá no teu computador e boleta pelo celular. Ele põe as ordens, tudo para você sozinho, entendeu? Você não precisa ficar acessando o computador, não, tudo pelo celular. Então assim, né, é uma ferramenta muito útil, tanto para a gente poder testar um movimento de forte tendência, você entrando comprado, ou se for uma tendência de queda, você entrando vendido, sabendo ali quanto que você ganharia a mais se aumentasse a mão em determinada distância, com determinada quantidade de contratos, com controle de drawdown específico. Então você consegue fazer essa simulação, como também é uma excelente ferramenta por conta de toda a praticidade que ele proporciona. Você pode boletar pelo celular e ele conduz tudo para você sozinho. Isso é muito legal. Sem falar que a licença dele é vitalícia. Tá? Você recebe uma senha quando você assina o robô e é só preencher a senha ao instalar o robô que pronto, tua assinatura ela não expira. Você pode usar o robô em todas as suas contas. Espero que vocês tenham gostado de mais essa ferramenta. Um abraço!